Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo Santana, sou superintendente comercial do Banco Semear e hoje nós estamos no nosso 4º episódio de Diálogos de Mercado, o podcast do Banco Semear. Pessoal, o mercado de crédito brasileiro é sofisticado, exigente e não perdoa quem opera sem conhecimento. Nesse episódio, o Diálogos de Mercado recebe 2 profissionais que construíram autoridade técnica de forma distinta. Uma passou 20 anos em um dos maiores bancos de crédito do país e hoje lidera a sua própria fintech voltada para Corbans. A outra conduz e lidera o jurídico de um banco aproximadamente há mais de 10 anos também, né? Há mais de 10 anos. Mulheres que movem o crédito, liderança e inovação no mercado financeiro. Amanda Ituaçu, Bruna Capellini, boa tarde, sejam bem-vindas ao podcast do Banco Semear. Boa tarde, Rodrigo, Bruna. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui hoje, nessa tarde, falando com vocês. Maravilhoso. Na minha terrinha, Belo Horizonte, então é com muito prazer que eu recebi esse convite aí de vocês. Muito obrigada. E dividindo aqui a bancada, né? Dividindo a mesa aqui, esse papo aqui com o Rodrigo, com quem eu trabalhei muito tempo e que eu me tornei amiga, uma pessoa muito querida, e com Bruna, né, que a gente se conhece recentemente, né, mas já estamos aqui, assim, né, Bruna? Muitas sinergias. Não faltou afinidade aqui nessa mesa. Aqui, é isso aí. É isso aí, pessoal. Sempre antes de eu começar a bater um papo sobre mercado, sobre Corbans, enfim, sobre o nosso mercado de crédito consignado, o nosso público sempre quer saber um pouco da vida pessoal de vocês, né? Fala um pouco, Amanda, do que você gosta de fazer, fora trabalhar, né? Mãe, enfim, do que você mais ama fazer, dos seus hobbies, das suas preferências. Conta aí pro nosso querido correspondente. Você sabe que as pessoas têm mesmo curiosidade, né, de saber, e rede social facilitou muito isso hoje em dia, né? A gente acaba soltando um pouco ali o dia a dia, a rotina, principalmente nos finais de semana, né? Então, às vezes eu encontro com as pessoas, ou em reuniões, ou em alguns eventos, aeroporto e tal, eles perguntam, como é que vai a Mia? Eu falei, Mia é a minha gata. Eu falei, gente, ela sabe até o nome da minha gata? Porque às vezes eu gosto dos meus cachorros, então é uma das minhas paixões, meus pets, né? Meus filhos, elas acompanharam, as pessoas acompanharam, né? O crescimento dos meus filhos, que hoje já são adolescentes, né? Então, eu dizia que eu não gostava muito de falar da minha vida pessoal, sou mais reservada e tal. Mas eu descobri que não, eu descobri que com rede social eu acabo expondo até muito, assim, né, e muito do que eu quero também, né, porque ali é a parte que a gente quer dividir e compartilhar. Mas eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de beber um vinho, um bom vinho, eu acabei de dizer aqui que eu assisti Odisseia sexta-feira, né, e fui sozinha no cinema. As pessoas têm esse bloqueio, né, de esperar uma companhia para ir no cinema. E esse dia eu estava a fim de assistir, tá? Eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, tinha um filme no horário em que eu podia, eu falei, eu vou assistir. E fui assistir, por sinal, um filmaço, eu recomendo. Gosto de estar com meus amigos, gosto de viajar. Gosto muito de viajar, e viagens específicas, assim, culturais. Eu gosto de explorar a parte cultural dos destinos dos quais eu vou, para onde eu vou. O que mais? Eu gosto de treinar, né, Rodrigo? Gosto de malhar. Gostamos, hoje né? eu não gostava não, viu, pessoal? Mas hoje eu gosto. A gente troca muita ideia, né, sobre isso. Então, eu gosto de treinar. Eu acho que é uma forma da gente oxigenar, sabe? A cabeça, o meio de trabalho que a gente vive, assim, né? O papel que a gente exerce, né, Bruna? De liderança, exige muito da gente. Então, o treino, o exercício físico é um negócio que é para a saúde do físico e da mente também, né? Então, eu gosto bastante disso, gosto de ler. Eu sou jornalista por formação, né? Então, eu gosto de ler até bula de remédio. Se deixar, eu começo a ler, eu vou empolgando, quando eu vejo, eu já li a bula inteira. Você vê a dificuldade daqui, que eu não sou jornalista, eu sou advogado, todo mundo sabe disso, mentira, ninguém sabe. Mas minha formação é em Direito, e é difícil, né, estar entrevistando uma jornalista competente, igual a Amanda. Imagina. E Bruna, e você, Bruna? Conte aí pro nosso público, pro nosso correspondente, para todo mundo que está assistindo esse podcast, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer? Fala um pouco sobre a Bruna para o nosso público. A Bruna Pessoa, né? Eu falo que hoje em dia a gente é uma fusão, a gente nunca é uma coisa só. E a gente nunca está numa empresa sendo só profissional.
Então, essa diferenciação acaba unindo muito próximo. Mas falar hoje da Bruna Pessoa é você falar de uma mãe de um filho de 2 anos e 6 meses. A pressão dia a dia, a correria, enfim, ela acaba nos engolindo em questão de time e dedicação. Então, hoje, meu maior prazer é aquela criaturinha levada, sapeca, 2 anos e 6 meses hoje, Amanda, complementando 2 anos e 6 hoje. Então, eu tenho, assim, um prazer. Eu fui mãe mais velha, eu fui mãe aos 40. E aí, a maturidade, ela é outra também, para estar vivendo esse momento com muita gratidão, dedicação. Eu amo filme, eu amo ler, eu amo série, amo estar com os meus amigos e sempre que possível. Essa semana que passou eu tive um encontro só das minhas melhores amigas, é maravilhoso, é o melhor momento de qualidade, mas o meu número 1, meu maior prazer ainda é aquela criaturinha e eu correndo atrás dela loucamente, porque a energia é intensa. Eu vou te dar um spoiler, viu? E vai continuar sendo. Ai, que delícia! Essa é uma fase super gostosa, os meus já estão crescidos e continua sendo as minhas melhores companhias. Que bacana, que viu, delícia. Pessoal? Pessoal, hoje eu tô tendo o privilégio de estar conversando, batendo papo aqui com 2 mulheres, 2 líderes, né, que chegaram, alcançaram os seus objetivos ao longo da carreira, mas nunca foi fácil, né? A Amanda trabalhou durante muitos anos lá no Banco BMG, a Bruna trabalha muitos anos aqui com a gente no Banco CMA, e eu acho que a galera quer saber um pouco sobre essa trajetória, como que foi chegar lá e o que pode inspirar as outras mulheres desse mercado do crédito consignado a chegarem lá. Conte-me um pouco dessa experiência, acho que é importante para o nosso público saber. Eu posso começar aqui falando, né, Bruna? Porque eu acho que até a gente tem uma trajetória parecida nesse sentido. A gente vinha conversando um pouco antes aqui de entrar no podcast e a gente falando exatamente sobre essa pele para o jogo que precisa ter, né? Eu acho que é cultural no mundo inteiro, assim, sobretudo no Brasil, essa coisa de que a mulher tem que submeter, a mulher tem que suportar, a mulher tem que isso, tem que aquilo, né? E isso trouxe para os profissionais, e em especial para a mulher, uma síndrome um pouco de perseguição, de levar as coisas muito para o lado pessoal. E eu acho, particularmente, que isso bloqueia a carreira, bloqueia crescimento, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que precisa ter é pele para o jogo e clareza de ambiente, sabe? Fazer leitura de ambiente, de pessoas e de ambiente. É claro que você não consegue isso quando você é muito jovem, quando você está começando a carreira, você vai aprendendo. Mas a tua pergunta é essa, né? Para as pessoas que estão começando agora, o que é bom fazer? Porque se eu tivesse alguém me falando isso lá atrás, talvez eu tivesse facilitado bastante das coisas. Então, as inseguranças, elas acabam sendo superadas com essa clareza de ambiente de pessoas. Buscar não levar para o lado pessoal as coisas, porque vão ter bloqueios no meio do caminho, vão ter questões que vão vir de forma corporativa dentro da própria empresa que você trabalhar, dentro do próprio ambiente, e vão vir coisas do mercado que você atua, do mercado que você opera. A gente atua no mercado financeiro, que é volátil, acontece muitas coisas, a gente submete muita regulação, né? Então o nosso negócio depende de risco governo. A gente sabe qual é a realidade do Brasil, muda o tempo inteiro, então se a gente também não tiver adaptabilidade, que eu acho que também é uma outra eu não queria falar termos em inglês aqui, né, mas skin, assim, né, tem que ter essa habilidade, para se adaptar, né, e eu acho que é isso, assim, pele para o jogo, clareza e percepção de ambiente, de pessoas e adaptabilidade, saber se adaptar. E você, Bruna, o que você pode contar para o nosso público aqui? Né, ela falou com muita propriedade, mas além disso, eu complementaria tão somente com a questão da curiosidade e a vontade de aprender. Eu acho que isso sempre fez parte da minha trajetória. A minha formação também é jurídica. Hoje eu não estou só com a área jurídica. E eu sempre quis, o Rodrigo me conhece há muitos anos, a gente se conhece desde 2011. E isso é uma característica muito importante, eu acho que de quem está começando agora, não se limitar. O conhecimento, ele é o que mais vai te impulsionar. Então, se você não é aquilo, eu não sou advogada,
tenho a formação em direito, mas o que fez parte, marcou a minha trajetória, com certeza foi a vontade, a disponibilidade, curiosidade para aprender do produto, para aprender do negócio, não tá ali só voltada para o jurídico. E Bruna, Rodrigo, assim, aos 20 anos, 30 anos atrás, a gente tinha que escolher uma coisa para fazer, né? A gente tinha que estudar, formar em alguma coisa, você fazia aquilo pro resto da vida, né? Você era advogado, você era médico, você era engenheiro, você era... E o mundo vem mudando de lá para cá. Mudou demais. Né? A informação hoje chega muito rápido, muito né? rápida. Múltiplo, né? Múltiplos talentos. Então, hoje em dia, apesar de ainda haver ainda tem muitos julgamentos, né? É muito legal você saber, e foi importante você falar isso, né? Das pessoas terem curiosidade por aprender e não se sentirem limitados, simplesmente por uma formação. Eu sou jornalista de formação e atuo no mercado financeiro. Né? Sou líder de projetos voltados para o financeiro, mas que não necessariamente se limita a isso também, né? Negócios e estratégia não se limita somente ao financeiro, a formação de pessoas, né? Liderança é tão amplo, né? Tanta coisa. E uma questão também que eu vejo, assim, que se eu pudesse dar uma dica pegue o problema para si, resolva, tenha responsabilidade. Isso vai fazer muita diferença na sua carreira, de quem está começando. Não chuta a bola, pega ela para você. Vai lá, domina a bola. E façam com amor, né? Acreditem naquilo que fazem, façam com amor. Você, correspondente bancário que está nos assistindo, é muito importante esse depoimento para vocês levarem para a vida de vocês. Antigamente, a gente não tinha esse tanto de informação, né, como a gente tem hoje. Então, você tem um exemplo aqui de uma Amanda que chegou no topo de uma instituição financeira centenária, né, Amanda? E tem a Bruna aqui, que está com a gente aqui e já está quase cria do Banco CMA. Inclusive, o Banco CMA esse ano faz 20 anos. É uma data muito importante para nós. A gente saiu ali da pré-adolescência e estamos entrando na fase adulta. Isso é muito importante, voltando para o crédito consignado com uma nova roupagem, né? Hoje apoiando as fintechs, ali sendo um banco de serviço, um bank as a service, e em algumas situações também a gente adquire carteiras e bota dentro do balanço do banco. E aproveitando esse tema, esse gancho desse tema aí de fintech, Amanda, depois dessa trajetória linda que você teve como executiva, você resolveu empreender, né? E tirou do papel ali, do zero ali, uma ideia de poder apresentar para esse mercado um modelo diferente de negócio, né? Uma fintech, que é a VCTEX. Sim. Conte-me para a gente, assim, como que foi que nasceu essa ideia e aonde que essa ideia pode chegar? Qual o valor que você pretende deixar para o mercado financeiro a partir dessa ideia de ter uma fintech para todos os públicos aí que querem ter uma fintech? Às vezes não precisa, né? Pode procurar a parceria ali da VCTEX. Bom, algumas coisas assim, né? Eu brinco que lá em casa eu tenho 2 startups, que são Miguel e Malu, né? Que são duas startups que ainda vão me dar muito resultado. Eu brinco com eles assim, porque a gente brinca em casa que eu não educo, eu treino meus filhos, né? Para a vida, né? Porque tem que ser isso mesmo, né? E a VCTEX é o 3º filho, assim, né? Um projeto que já não é projeto, já está bastante estabelecido, né? Bem estabelecido. Graças a Deus a gente está caminhando super bem. Mas você tem razão. Apesar de ser fintech, não ser uma grande inovação, né? Tem outras tantas super competentes aí no mercado. A gente tem que ter um território, assim, para se ocupar. Um lugar de fala, um tom de voz e tal. E nós encontramos na VCTEX, eu e os meus sócios, que o nosso lugar de fala seria a experiência, a confiança, o repertório que nós temos. Então, como é que nós podemos imprimir toda esses pilares aí de confiança, experiência, repertório, confiança para o mercado, né? É difícil cada vez mais hoje inovar e fazer diferente, mas é um exercício que você precisa fazer todos os dias. Então, essa é um princípio lá dentro. Todos os dias nós vamos exercitar um pensamento inovador. Como é que nós podemos inovar? De qualquer forma, seja no produto, seja numa etapa da jornada que a gente pode facilitar, porque para nós tecnologia é facilitar e simplificar a vida de quem está usando aquela tecnologia. Então, quem vai usar a nossa plataforma é o digitador, é o vendedor, é o dono do negócio que quer saber os resultados que ele tem com a gente. Então, a gente tem por princípio que tecnologia é simplificar a vida das pessoas.
Então, a gente exercita todos os dias a inovação. E hoje a gente com o AI First, né? Com essa ideia dessa buzzword que veio, mas, na verdade, é colocando a IA como uma ferramenta em primeiro lugar. Assim, como é que nós podemos escalar as coisas de uma forma inovadora e usando tecnologia, né? Mas eu acho que o conceito e o propósito, que é o guarda-chuva que embala tudo isso, é como nós poderíamos nos apresentar para o mercado de um jeito que fosse, como é que eu vou dizer, que criasse uma diferenciação, mas um contraste a tudo que é falado, tudo que é dito. Então, é claro que se eu disser que nós nascemos para atender o correspondente bancário, isso é super genuíno, porque essa sempre foi a minha formação mesmo. Sua essência, a minha né? essência, desde o BMG. Ali na liderança, a gente sempre colocou o canal ali em primeiro lugar. A gente sempre foi muito pró-canal correspondente, né? A gente acreditou nesse canal, fomos pioneiros em acreditar nesse canal, inclusive, em fortalecê-lo, e até hoje a gente ainda é super defensor, assim, do canal. Mas, para além disso, né, inovar é cada vez mais difícil. Tal. Então, eu acho que o contraste seria provocar um pouco essa ideia da produtividade tóxica. Sabe, essa coisa de que a gente tem que estar nervoso e estressado para se realizar alguma coisa? Porque eu acho que no final de uma jornada, se você realizou ela e acabou com a sua saúde mental, isso não é realização. É verdade. Então, verdade. como é que a gente consegue levar inovação, falar sobre resultado? É difícil, porque o tempo todo a gente está sob estado de alerta. O que é que vai vir? Qual que é a nova decreto que vai ser publicado? Lei, modificação na regulação, custo do dinheiro, se a minha operação se sustenta, se o resultado vai vir, se eu vou conseguir pagar a folha de pagamento, que tipo de É outra realidade, né? É outra realidade. Você está do outro lado da mesa ali, Sim. vivendo. Eu já tive dos dois lados da mesa, né, Rodrigo? Então eu sei bastante dessa realidade. E eu sei o quanto isso pode ser tóxico assim no dia a dia. As pessoas acordarem preocupadas, dormirem preocupadas com o dia seguinte, esse estado de alerta, essa ansiedade e tal. E eu falei, como é que a gente poderia trazer algum fôlego para isso, né? E aí a ideia é, não só na comunicação, mas no dia a dia, a gente puxar para si, puxar para nós, assim, essa responsabilidade de confiança. Confia que do lado de cá a gente está fazendo jornadas, a gente vai procurar se antecipar aos movimentos para poder fazer uma leitura e uma interpretação, para poder ajudar vocês a chegar numa clareza melhor de posicionamento, de atitude, de reação a tudo isso, né? E a gente busca nessa comunicação ser mais relaxado, mais leve. Isso Muito é muito bacana, importante, né? Muito bacana. Isso é importante para a sustentabilidade do seu negócio, Corban, para a continuidade do seu negócio também. Bruna, você hoje continua dentro da mesma carreira, a Amanda virou empreendedora, você é uma executiva e de advogada do banco para a diretoria, o que sustentou a sua trajetória até aqui? Bom, eu acho que são vários fatores, né? Nunca é um fator só. Mas eu acredito que, principalmente, como eu falei um pouquinho antes, assumir responsabilidade. Eu nunca tive problema de assumir responsabilidade. E isso é muito importante numa carreira. E o outro fator que eu vejo assim, em todos os relacionamentos e dentro de uma carreira corporativa, isso não é diferente, é a confiança. Você precisa de passar confiança, e confiança não é de um dia para o outro, confiança é uma construção diária. Então, quando você fala, você tem que falar com propriedade, com verdade. Consistência, quando você se relaciona, você tem que relacionar com seriedade. Então, hoje, a carreira corporativa, ela nunca é baseada em uma única fator, porque quando a gente fala em ambiente de instituição financeira, qual que é a primeira palavra que vem? Resultado. É claro que durante a minha carreira eu tive que demonstrar muito resultado, mas nunca é só isso. É um fator que ali agrega e que faz você ir crescendo. A confiança, a responsabilidade. E é claro que resultados consistentes. Claro, a instituição financeira vive de resultado também. Mas isso tudo que engloba uma trajetória. Você tem toda razão. E a confiança vai além do ambiente interno. A confiança do cliente para com a instituição, do mercado para com a instituição,
para quem está investindo nos papéis daquela instituição, e internamente, né, no time, a confiança do acionista até o estagiário ali, ele precisa estar num ambiente em que ele confia na proposta de valor que a empresa estabelece para si, né? É isso aí. As duas escolheram mercados super complexos, né? Que é um mercado, a gente já falou um pouco disso, mas eu resolvi voltar nesse assunto, que é um mercado que, quando eu vou na Feira Bantec, eu só vejo o homem de terno lá. Só via. Verdade, só via, agora a gente agora já... você vê mulher de terno também. A gente vê uma... Eu uso terninho de vez em quando. É verdade. Mas eu vi que vocês fizeram essas escolhas. O que nunca fez vocês desistirem desse mercado? Primeiro, como que vocês começaram no mercado financeiro? E o que, se em algum momento vocês pensarem em desistir, e o porquê nunca desistiram desse mercado? A pergunta é para as duas, viu? Combinado. Então, vamos lá. Primeiro que eu caí nesse mercado meio de paraquedas. Na verdade, mesmo antes do Banco Semiário, eu já advogava para outra instituição financeira. Então, sempre teve ali na minha trajetória essa questão de mercado financeiro. Segundo, que assim, você tem que estar motivado para você querer continuar naquele mercado. Então, a palavra é muito mais assim, o que te mantém motivado até hoje? Primeiro, quando você está no mercado financeiro, eu estava falando isso semana passada, parece que você tem um mundo ali de conhecimento, de negócio, de entender, acesso a todas as informações, você tem que estar sempre antenado àquilo. E o principal é ver que a sua ação faz diferença. Então, quando você tem ali, se você faz parte de um processo decisório, você influencia toda uma cadeia. É verdade. Você influencia o cliente interno, que são as pessoas com quem que você lida no dia a dia, e você influencia o cliente externo e influencia toda uma cadeia produtiva. Verdade. Então, quando você vê que a sua ação ela é capaz de mover, aquilo te transforma. E aí eu vou fazer uma provocação, que eu acho que é nessa parte que divide os caminhos entre o profissional que não desiste, que continua e que tem consistência e que resiliência e se torna um profissional admirável, daqueles que também entram na síndrome do pequeno poder, né? Porque também tem, você tem tanto acesso, é tênue ali. É tênue. E aí é por isso que você sempre tem que estar presa aos seus valores. Aquilo ali é intocável. Até ali é inegociável. Aquilo ali sempre que palavra do momento é inegociável. Inegociável. É verdade. Acordos, né? Você tem que ter acordos, porque senão você se perde mesmo. A Bruna tem toda a razão quando ela diz a gente acaba tendo acesso. Hoje se fala muito do FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Aquela síndrome do que você está perdendo alguma coisa e tal, que é muito relacionada à comunicação, ao excesso de estímulos, né? De comunicação. E o acesso a fontes e tudo mais. Você abre uma rede social, você tem blog, você tem plataformas digitais que tudo mais, e toda hora está acontecendo uma coisa nova. São muitos eventos trazendo temas de tecnologia, de inovação e de ciência. A todo momento nasce alguma coisa, então vai criando na gente aquela coisa do eu estou perdendo alguma coisa. O que de novo lançou e que eu não sei. E no mercado financeiro, numa instituição financeira, você acaba tendo acesso a bastante coisa, né? E esse acesso a essa informação não pode te empobrecer o espírito. Você tem que ter muita... Viu, correspondente bancário? Não se deslumbre, viu? Não se deslumbre, porque é muito importante você manter a essência do seu negócio e os valores que te levaram até ali. É isso. E aqui a gente tem 2 exemplos, a gente falando sobre isso o tempo todo, é muito importante. Ô Amanda, ao longo do tempo, né, a gente é antigo, tá, pessoal? A gente não é velho, não. Antigo. Maduro. Só tem muito tempo de existência. A gente existe há muito tempo. Somos maduros. E o consignado, ele começou ali em 97, 98, né? 98, e de lá para cá, o correspondente bancário passou por vários momentos, evoluiu muito a jornada dentro da sua estrutura, e hoje você vê correspondentes bancários com estruturas até maiores que de banco, back-office, estruturas de tecnologia, enfim. A VCTEX, ela entrou nesse mercado para fazer algo diferente, mas o que ela tem de diferente que os outros ainda não têm, ou que os outros ainda não perceberam
e podem evoluir aí com essa jornada, com essa experiência que vocês estão trazendo. Vocês são sócios, cada um com a sua expertise, né? Um é de tecnologia, outro já era Corban, você era executivo de banco, e se juntaram para transformar um negócio. Sim. Então, o que seria esse diferencial hoje da VCTEX no mercado de Corban? Eu acho que é difícil, que eu saiba, todas as que estão no mercado e tudo que todas oferecem, apesar de ser um papel importante esse meu de mapear essa arena, né, de competição, assim. E tem vários que são super admiráveis, que eu gosto de competir, inclusive, porque eu acho que estimulam a gente a todo momento crescer, ser melhor, fazer melhor. Você tem que ter uma referência, né? Você tem que ter uma referência. Pô, tem tanta gente fazendo coisa boa e tal, e tem muita gente fazendo muita coisa boa. Mas eu acho que o nosso diferencial é algo que, no nosso caso, é difícil acompanhar ou não tem como é que eu vou dizer? Como formar tão fácil assim, que é repertório, experiência. Tem uma coisa que não tem como voltar atrás e dizer, não, agora eu quero mapear o cognitivo e o mapa mental, sabe, do Thiago, da Amanda, do João, do Márcio e tal. Não, a gente tem uma trajetória de erros também, de acertos, de erros, e eu acho que a combinação disso tudo faz a força da VCTEX. Então, a gente consegue internamente discutir situações, movimentos, interpretar, reagir rapidamente àquilo e transformar aquilo numa solução para o nosso canal principal, um canal correspondente único, né? Que é o correspondente bancário, que é o canal que a gente aposta. Então, é diálogo, muito diálogo, porque por mais que pareça... porque é difícil tangibilizar esse ativo, esse valor, mas a conversa, o diálogo é o que tranquiliza, é o que traz confiança. Então, acho que isso é um grande diferencial, um grande pilar, assim, da VCTEX. Tecnologia, nossa tecnologia é proprietária. Então, a gente buscou, desde o marco zero, a gente construir essa jornada, essa plataforma one-stop shop, assim, onde a gente, numa única plataforma, consiga... a arquitetura dessa plataforma ela é forte o suficiente, ela é construída de uma forma que consiga carregar grandes volumes, né? Então, ela precisa ser estável, que é uma coisa que eu percebo muito no mercado, uma dor de instabilidade. Então, à medida quando tem uma grande janela de oportunidade, começam a produzir, aí o sistema começa a cair, aí começa a ter instabilidade. Então, a gente buscou desde o princípio, vamos construir alguma arquitetura que consiga carregar, né? Escalável, que consiga espetar vários serviços e produtos, porque a gente não sabe hoje, daqui a algum tempo, daqui a meses ou anos, o que a gente quer colocar, mas a arquitetura tem que ser forte, o fundamento tem que ser bem construído, bem elaborado. Então, hoje a gente tem isso muito bom. Os produtos que a gente oferece é um produto amplo, então a gente oferece o FGTS, INSS e o CLT. Então, são produtos que atendem uma grande parte da população consumidora, tomadora, previdente e investidora no Brasil, né? A base da pirâmide, o meio da pirâmide social ali, né? Que busca esses 4 comportamentos na relação com o dinheiro, né? Então, por mais que a gente não tenha hoje os produtos e serviços que atendam, por exemplo, o investidor, amanhã pode ser que a gente tenha. Então, a gente construiu uma plataforma... então, a tecnologia é um grande ativo nosso também. E pessoas, né? Eu acho que pessoas... Eu até inverteria aqui, diria que a primeira delas são as pessoas. Pessoas que acreditaram no projeto desde o princípio. Não, e experiência é algo que não se compra. Que não se compra. Você adquire. Não tem jeito mesmo, Exato. Com certeza. Eu já estou doida para conhecer a fundo a sua plataforma. Pois é, a gente faz todos os dias com muito carinho, né? Mas com muito pensamento crítico e técnico, assim, sempre respeitando a arena de competição. A gente nunca, com muita humildade, assim, o Rodrigo conhece ali os sócios, conhece as pessoas, eu acho que boa parte, né, Rodrigo, do Conheço time e tal, praticamente todo mundo. e sabe que a gente tem bastante sinergia nesse aspecto. É uma complementariedade, porque a melhor parte é trabalhar com pessoas que são melhores do que a gente em algumas coisas, assim, a gente se complementa. Certamente eles me acham melhores do que eles em alguma coisa também, né? Então a gente se complementa. A gente tem um sócio ali que é do mercado de capitais, então tem muito conhecimento, muita experiência com o mercado de capitais. Tem outro que tem conhecimento de canal, de atender o cliente na ponta, de saber quais são as dores, né? Exatamente, para a gente criar rapidamente uma solução para cada problema, né? E assim, o Banco CMA, ele voltou para o mercado de consignado ali para apoiar justamente as fintechs ali, né? Porque você precisa emitir uma CCB,
você precisa ter ali a API de desembolso, integração com a API de simulação. Isso é muito importante para a gente poder apoiar essa jornada de se ter uma fintech hoje no país. E eu tenho certeza que, Bruna, a nossa grande vantagem é que a gente sempre foi muito parceiro do correspondente bancário, né? Aliás, todos os ativos originados dentro do banco foram originados através de correspondente bancário. É um banco sério, né? É. Banco... E um banco que acredita em parceria. Então, quando o Rodrigo fala assim, nós somos parceiros, e somos mesmo, porque a gente construiu o nosso negócio com parcerias e com correspondente bancário. Então, quando a gente voltou para o consignado, uma das questões que a gente fez foi, poxa, deixa eu sentir um pouco da dor do mercado também, mas também, qual que é o nosso DNA? O nosso DNA são parcerias. Então, faz todo sentido a gente trabalhar no consignado não só com crédito próprio, mas como um serviço também. E quando a gente resgata a essência, né, o DNA, é tudo verdade. Então, a gente trabalha com verdade. Você não precisa tornar um discurso artificial, do tipo, eu sou alguma coisa que no fundo não é, né? Tem um termo em inglês que é walk the talk, né? Seja aquilo que você diz realmente que é, né? Então, isso facilita tanto as coisas, né? A gente tira da frente e abaixa o mato alto, assim, de tanta coisa que a gente precisa convencer as pessoas. E, na verdade, hoje a gente precisa convencer tanto por isso, porque é só olhar no retrovisor, olha para trás, as coisas que a gente já fez, as coisas que a gente já construiu, as parcerias sólidas que foram feitas, os erros que foram admitidos e corrigidos, né? Então, quando tem verdade envolvida, eu acho que as coisas facilitam. Tudo flui. Assim, o mercado de crédito consignado, a gente que é lá de trás, o nosso grande desafio era sempre combater fraude, enfim, essa estrutura de fraude. E hoje, o maior ofensor do mercado, Bruna, são as ações contra, as ações cíveis. A indústria de advocacia predatória entrou dentro desse mercado de crédito consignado e acabou até marginalizando um pouco, né, um produto que é tão bom, pessoal, um produto que eu sempre falo aqui nesse podcast, né, que é um produto que atinge as classes menos favorecidas, né, ele veio para ser um produto de taxa baixa, taxa barata, e acabou que, com essa judicialização desse negócio, acabou prejudicando muito essa operação. O que o Banco CMA vem fazendo para poder combater esse tipo de situação? Então, Rodrigo, primeiro que assim, a advocacia predatória ela sempre vai existir. Mas quando você fala em um alto número de judicialização, você está falando o quê? Consequência. O que é uma ação judicial? É uma consequência de algo. Então, quando você fala assim, ao que o Banco CMA está fazendo, ele está fazendo o que ninguém está vendo. E o que ninguém está vendo? São contratos com clareza, trabalhando em bons relacionamentos e boas parcerias sérias, porque não adianta você trazer para o jogo quem que não está ali fazendo da forma que você entende que é de acordo, que é compliance. Isso é que faz a diferença. O número de judicialização, ele é a consequência de algo que não foi feito lá atrás. Então, o melhor trabalho, eu falo que o trabalho efetivo é aquele da advocacia, é o que ninguém vê. É o que não gerou a demanda. E é nisso que a gente acredita. Historicamente, o Banco CMA tem um número de processos muito abaixo. Mesmo assim, quando a gente faz um comparativo com outras instituições financeiras, a gente vê que o nosso número tem sempre... Tem um êxito, né? Tem um êxito muito maior, inclusive de não judicialização. E esse é o trabalho nosso. Legal. É trabalhar para que isso não ocorra. Mas é legal você ter falado isso, porque assim, é o trabalho invisível. Invisível, assim, né? é o preventivo. É o que a mídia, né, Rodrigo, destaca, né, que os ofensores, né, os vulneráveis que foram assediados por esses ofensores que geraram todos esses números, né, de ações cíveis e que são provisionados pelos bancos. São bilhões, né? Bilhões provisionados por ano para poder prever isso, né, prever esse tipo de custo que isso gera para os bancos, né? E acaba desaguando lá onde? No cliente final. Exatamente. Porque é óbvio que precisa ser combatido e existe um ecossistema inteiro que precisa trabalhar para isso, né? E é difícil ter um único remédio para isso, né? E o mais difícil que eu tenho percebido são a ideia de conselhos, enfim, são esforços que precisam ser respeitados, claro, mas que uma única coisa é o suficiente para poder combater tudo isso, sabe? Não é um conjunto de ações,
né, que precisa reagir a tudo isso, mas que tem que ser uma união de esforços de todo o ecossistema, de todos os partícipes assim, desse ecossistema, sabe? Não acho que seja uma única cláusula alterada. Não. A Bruna costuma dizer que contrato aceita tudo, papel, viu? fala Papel assim, gente, aceita papel tudo. aceita tudo. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer um excelente contrato. Eu escuto isso todo dia, viu, pessoal? Não é isso que traz a solução. E a clareza, a solução é que o que está sendo previsto aqui nesse contrato está sendo empregado, está no dia a dia, é verdadeiro, é eficiente, é isso que faz a diferença. E a clareza de entender a jornada, o processo, a necessidade de quem está contratando, porque você pode matar o mensageiro, assim, né? Às vezes você quer destruir 3% de um problema, que é enorme, porque o Brasil é gigante, né? É uma população de endereçável para esse produto enorme. Então, qualquer nova esforço escorregar 1 vai 2 vai resultar num número gigante, assim. Esse número vai ser apelativo, assim, midiaticamente. Então, você fala... e precisa ser comentado. Não estou aqui dizendo que não precisa ser trabalhado, não precisa ser divulgado, né, publicado. Mas acho que tem que ter muito mais responsabilidade do que normalmente, principalmente a mídia, vem tendo hoje, de entender a jornada de contratação, a necessidade do cliente final, porque no que você busca corrigir o problema, você pode até corrigir em parte 3% do problema, mas os outros 97%, 98% que toma esse crédito de forma correta, numa jornada lista, adequada e tudo mais, acabam sendo prejudicados nesse processo. E esse produto, né, tanto o crédito consignado INSS, quanto o crédito consignado privado, hoje que vem crescendo hoje muito no país, são produtos regulamentados, né? E às vezes uma canetada aí acaba sendo um ofensor muito grande para a sustentação do negócio, principalmente para você, correspondente bancário, né? E hoje vocês são os maiores responsáveis por essa distribuição. Então é muito importante que vocês tenham essa governança dentro do negócio de vocês para não ficar dependendo só dos devaneios aí dos governantes que podem, numa canetada, acabar com o negócio, né? Às vezes são apelos que são populistas, né? Ou são discursos que realmente têm algum ideal político e tal envolvido. Então tem que ter essa clareza, aquilo que eu falei no início aqui, né? Clareza de ambiente e para saber fazer perceber, né, esses ambientes e não se apavorar, né? Porque é claro que é muito comum que o canal e quem oferece serviço para esse canal se apavore e tal. Tem muita gente que sai do mercado, né? Volta, fica um tempo fora e tal, porque de repente não se planejou adequadamente, ou não soube fazer uma leitura para se prevenir para uma reação, não tem um modus operandi disso, né? Então, é importante que se tenha, porque senão você desemparelha uma cadeia inteira produtiva por conta de uma coisa que poderia ser melhor. E a gente está num ano muito difícil, né, Bruno? Assim, é um ano de eleições, enfim, que as pessoas querem se apoderar, aproveitar a oportunidade para ficar fazendo campanha com o negócio. Parece que o consignado virou um alvo disso, né? Todo dia é uma notícia sobre isso. Porque isso movimenta bastante, né, da economia. Mas então... assim, também tem um outro olhar, né? Eu costumo dizer que as regulações, elas nunca vêm à toa. E elas têm um papel importante também no nosso país. Claro. O produto ele vai amadurecendo. E essa regulação, essas regulamentações, você tem que abraçá-las. Porque ela traz também um nível de maturidade para o produto, de maior seriedade para o produto. Então, esse é o nosso papel, independente do momento político, independente do processo midiático, é se adequar e abraçar isso para que a gente tenha a governança adequada para o produto adequado. Tem que haver uma boa vontade, né? Tem que haver uma boa vontade, uma boa fé e uma boa vontade de se entender também e comunicar, o tal do diálogo, né? Comunicar. O negócio foi fluindo aqui, contra a regra, traz água aqui pro pessoal aqui, para molhar um pouco a palavra. Eu sou a que mais bebo água. 2, Amanda. Obrigada por servir água com gás, eu gosto de água com gás, já... Bem, pessoal, aproveitando esse pequeno intervalo aqui, eu quero agradecer o Banco CMA, né, por estar patrocinando, por ser o nosso patrocinador do Diálogos de Mercado. É muito importante para a gente poder levar conteúdo, levar informação para você, correspondente bancário. Amanda fala em agilidade, Bruna fala em compliance. Na prática, as duas dimensões convivem junto, né? É uma operação bem estruturada. Qual que é o potencial de boa interação entre elas? Entre agilidade
e a segurança ali do compliance ali. Eu sou um dos maiores guerreiros e brigadores nesse sentido, mas é importante ter na mesa, né, uma diretora comercial, uma diretora jurídica, para a gente poder entender, para o público entender como esses mundos convivem. Gente, essa para mim é tão fácil, sério. Essa para mim é a pergunta mais fácil desse podcast. Porque, para mim, assim, o meu olhar, a visão, e não só, eu tenho certeza, a opinião da Bruna, durante muito tempo, compliance foi visto como, olha, eles estão contra o negócio, eles querem embaraçar o negócio. Mas a verdade é que quanto mais você estiver em conformidade, o que é o compliance? É conformidade, é governança, mais ágil será o seu processo. Então, se você tem um processo com uma governança adequada, você tem decisões mais rápidas. Se você não tem uma governança adequada ali, você vai depender de pessoas no processo inteiro e na cadeia inteira. E a coisa não vai funcionar. Então, o compliance, na verdade, quando ele é visto e aplicado de uma forma estratégica, porque, gente, é claro que existe o compliance do não e tchau e benção. Não é isso. A gente está falando de um compliance estratégico. Pró-negócio, né? Que quer estar em conformidade para a coisa acontecer. É aí que vem a agilidade, porque a regra é para todo mundo. É a forma. Eu já fui essa pessoa de achar o compliance. Eu tenho certeza, porque todo comercial, ele nasce Deus, lá disso. vem querendo botar areia no meu negócio, né? Eu já fui. Hoje eu não consigo trabalhar sem compliance, sem governança, sem planejamento, sem saber para onde a gente está indo, quais são os passos. E não quer dizer que está escrito em pedra, a gente pode voltar, corrigir e tal, e tem que estar sempre discutindo isso, né? Nos rituais ali da empresa e fazendo periodicamente esse tipo de discussão. Mas hoje, eu acho que a combinação de compliance e agilidade, ela resulta em eficiência, que é o que as empresas precisam ter. É o que todos nós precisamos ter. Né? A eficiência não como agilidade como uma prática da eficiência, assim, né? Como um fator que vai gerar eficiência. Então, a compliance bem estruturada, né, e uma governança que tem com clareza, sabe com clareza os métodos que estão sendo usados, baseados na lei, baseados na regulação, e periodicamente sendo... compliance passa fazendo as auditorias e tudo mais. A gente sabe disso, a gente faz com tanta... facilidade, e tranquilidade, flui, cria processo adequado, torna uma visão mais clara. E através dessas discussões que nasce a inovação, que nasce a disrupção. Porque as legislações já foram revistas, ficam obsoletas, às vezes ultrapassadas, elas precisam ser revistas, o mundo exige isso hoje em dia. A tecnologia exige que sejam revisitadas mesmo, né? Toda hora. Mas o direito é isso. Primeiro você vem a cultura e depois você vem a legislação que rege. Então ele está sempre atrás. A verdade é que vem fatos sempre ainda não legislados, isso, né? A inovação. E depois você vem ali com o direito adequado. A entrada do Uber, por exemplo, a discussão que foi entre os taxistas e Uber e tudo mais. Dava briga, né? E já estava ali. O pau quebrava naquele negócio ali e tal. E hoje vive-se bem e viu que tem espaço para hoje você pega um táxi dentro do aplicativo da Uber. Isso aí. Exato. A questão dos dados, a LGPD, né, que é recente, assim, né? No Brasil, o próprio crédito consignado, gente, quando começou, ele não tinha legislação, né? Tinha as legislações, assim, estaduais, assim, você pode contar 30% e tal, mas não tinha essa regulação que tem hoje. Ele evoluiu bastante e vem evoluído, né? Para poder ser o principal produto de crédito pessoa física do país. É muito importante isso. A Amanda saiu de um banco, depois de 18 anos, sei lá, 20? Quase 21 anos, saí no 21 anos, primeiro ano ali do banco. Eu conto até os meses. Você era adolescente quando começou a trabalhar lá? Você era menor aprendiz? Não. Obrigada, né? Primeiro, obrigada. Mas eu já era adulta. Mas uma recém-adulta, assim, né? Tava no comecinho da minha carreira, entrei no banco muito jovenzinha, com 21 anos. Mas eu comecei a trabalhar muito nova, muito jovem, né? Então eu já tinha trabalhado também em outros bancos antes. E quando entrei no BMG, nem era para trabalhar com consignado, era para trabalhar com CDC. Aí, viu, pessoal? CDC. Você sabe que a nossa história nos últimos anos foi essa, CDC.
CDC, a gente fazia financiamento de bens duráveis, né? E era uma vertical que o banco novo, assim, que o banco estava entrando, enfim, mas na época ficou sem espaço para competição com o consignado, né? Porque o consignado era um produto que já existia, assim, nas prateleiras dos bancos federais, mas ficava lá embaixo. Ninguém queria oferecer aquela taxa baixa, né? Se você podia oferecer um crédito pessoal mais alto, um cartão, né, com juros mais altos, né? Por que você ia oferecer um... Então ficava ali sem estar na melhor prateleira, assim, dos bancos. E quando o BMG, na época, resolve entrar nisso e explorar essa oportunidade, oferecer um crédito com taxa baixa, ele acabou dominando, vamos dizer assim, o produto virou core ali no banco e o espaço de toda a estratégia do banco, do capital investido nesse negócio, passou para o consignado. E eu fui convidada para entrar para o consignado. E aí, quando eu assustei, acordei, já tinha 20 anos. Muito tempo, né, pessoal? Assim. E a Bruna está no banco até hoje, né? E como vocês enxergam a concorrência e o que se complementam dentro dessa jornada? Fintech, banco, qual tipo de concorrência? Entre bancos, para Amanda, entre fintechs, para você, entre bancos. Então, Rodrigo, hoje, né, em 2026, eu acho que o principal fator é tecnologia, não tem jeito. Não tem jeito de falar em banco, em nada. Nós estamos no ano, talvez, chave da grande virada, porque a IA já está aí, já tem tempo, mas da grande virada desse que negócio. diferencia, para entender a pergunta, diferencia bancos, assim, das fintechs, né? Isso. Eu acho que o banco é bastante regulado também, né? As fintechs... Ela é mais leve, né? Ela é mais asset light, assim, nesse processo de criação dos processos, né? De forma muito mais enxuta, né? E acho que a fintech, ela é baseada em tecnologia, né? Para escalar o negócio, então ele usa bastante o digital, fintech é agilidade, aquela possibilidade de experimentar mais fácil do que um ambiente extremamente regulado. Mas, no meu ponto de vista, elas se complementam totalmente. E quando elas estão unidas, elas têm, assim, um mercado inteiro de eficiência e capaz de atuação e atuação eficiente, porque você junta ali a possibilidade de experimentação mais rápida, a possibilidade de uma atuação, a tecnologia de ponta, aquela questão, a inovação que está mais no DNA de uma fintech, com o quê? O que é uma instituição financeira? É ali uma gestão de capital, é uma governança, é algo que se tem mais sólido, mais estruturado e que se complementam e tem boas parcerias, como a gente tem visto aqui com a Amanda, que assim, aposto que vai sair alguma parceria desse podcast. Isso é muito... Não, eu não piso no lugar sem sair com uma parceria, não. Algum negócio vai sair daqui. Essa é a minha missão, viu, pessoal? Mas eu acho que assim, o banco tem mais acesso a um dinheiro mais barato, porque, claro, pela posição, né, pela licença de banco e por todas as questões de segurança na captação, né? Então, é claro que isso se transmite em oportunidade, em facilidade. Ser uma fintech não necessariamente você tem uma licença, né? Ou de uma sociedade de crédito direto, ou um banco, ou uma financeira, enfim. É algo que você precisa submeter e ter uma estrutura e um projeto para aquele negócio para que o Bacen te autorize e tal. Apesar de todas as discussões e as movimentações recentes, né, que tem acontecido no mercado financeiro, em função de tudo que as pessoas sabem, isso tem trazido, eu particularmente entendo, mais segurança, assim, porque o mercado, às vezes, talvez estava muito aberto, muito democrático e, de repente, com alguns oportunistas, eu digo assim, porque eu sou mais claro, assim, para dizer isso, né, tem muito oportunismo, então... As relações são de interesse mesmo, tá tudo bem, né? Tá mas aquela coisa que a gente estava conversando antes, o interesseiro e o interessado, né? Coisa que você está interessado em disruptar mercados, produtos e relações de consumo com tecnologia, com ideias disruptivas, e que fala, meu Deus, às vezes eu vejo umas coisas e falo, gente, parece tão simples, por que eu não pensei nisso antes, né? Verdade. Mas é alguém que teve coragem de ir à frente, mas teve interesse naquilo. E não era, aliás, teve um interesse, é uma pessoa interessada, né? Mas o interesseiro vê as brechas na regulação para se tornar, para obter uma licença para poder, de repente, fazer coisas que depois são questionáveis, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que a diferença entre banco e fintech passa por essa coisa de ser mais leve, fintech é mais leve e tudo mais, mas passa por um cuidado muito grande das pessoas compreenderem também, sabe?
a razão da existência daquela fintech, que público ela se dirige, quem está por trás daquele negócio. É um alerta, talvez, assim, que eu faria, para que as pessoas prestem atenção bastante nisso, né? E, por exemplo, as fintechs que estão fazendo parcerias e negociando com bancos como o Semear, por exemplo, que são bancos com compliance muito dirigida, bem dirigida, estruturada e tudo mais, vão passar por uma diligência, claro, né? Então, saber quais são as barreiras também de entrada para que as fintechs que façam negócios com vocês ou com outros bancos que ofereçam a bancarização, né, o Bank as a Service, saiba que trabalhar num ambiente de governança séria não é para qualquer um, não é para amador, eu digo, né? É alguém com bastante interesse, com bastante pele para o jogo e bastante clareza e compreensão do ambiente que Não, eu costumo dizer que cada um tem que saber jogar o seu jogo ali, sabe? O correspondente bancário que tem talento para isso, que queira migrar para esse tipo de jornada, entender que ele vai fazer parte de uma cota subordinada. Eu quero trazer um pessoal aqui para a gente poder falar uma pauta sobre isso, falar um pouquinho, aprofundar um pouco sobre isso, né? Porque você sai ali da função de vendedor, né? De intermediador de negócio, né? Que é o termo correto, jurídico correto, para entrar diretamente para o risco que um banco corre, enfim, isso é muito importante, né? E o que faz essa parceria entre banco e fintech funcionar? A gente sabe que as fintechs precisam do banco ali em algum momento da jornada, não 100% mais, porque elas têm muita tecnologia, muita agilidade, muita rapidez para poder atender a dor do B2C ou do B2B, mas o que de fato faz as duas parcerias funcionarem? Tanto a fintech servindo um banco, porque é ela que faz ali a intermediação, né, que gera negócio, que gera valor para o banco, tanto uma fintech para com um banco. Bruna, eu vou falar para quem já esteve sentado, né, do lado de banco e hoje com uma fintech, né? Eu acho que é uma relação de parceria complementar. Eu acho que as fintechs hoje conseguem chegar com uma jornada muito mais leve e muito mais direcionada ao público final, ao cliente final, seja através da intermediação com o correspondente, ou tem fintechs que fazem o trabalho B2C, que vão direto até o cliente, né? Com muito mais capacidade de se comunicar na linguagem do cliente final. Porque ela está vivendo aquilo ali o tempo todo, né? Banco, normalmente, um banco de rede, por exemplo, ela tem tantas verticais, né, que acaba não se especializando naquilo ali, né? Vocês especializaram nisso aí, o projeto de vocês é interessantíssimo, impressionante, porque vocês definiram o que vocês querem fazer, definiram qual que é o mercado que vocês vão se interessar, e isso traz uma especialização, vocês ficam muito bons naquilo ali. E o banco, ele é bom em muitas coisas, a fintech é muito boa naquilo que ela definiu ser, naquela que ela decidiu ser. E isso de forma muito mais assertiva com o cliente final. Eu acho que os bancos, inclusive, hoje, a gente pode citar aqui, por exemplo, o Itaú e o Nubank, né? Que são grandes marcas valiosas, e o trabalho que o Nubank fez, e hoje está páreo a páreo ali com o Itaú. Não vou citar aqui quais são os valuations de cada um, mas a marca do Itaú vale muito pelo banco que é, né? Pela história. Pela história, com certeza. Mas o Nubank, pela capacidade de disruptar ali, no momento, teve uma coragem, né, de enfrentar ali um mercado, né, e disruptar o mercado, e hoje, enfim, já internacionalizou, né, já vale muito, já tem um número de clientes, um número de correntistas, né, que comprova o valor e a capacidade de um banco que nasceu primeiro, fintech, né, que nasceu como uma startup e foi crescendo. Então, eu acho que a capacidade de escala de uma fintech hoje era muito mais leve do que um banco de rede, né? Eu digo que é um pouco diferente do que eu penso com relação ao banco de nicho, né? Um banco que define ali um nicho para operar. E no meu ponto de vista, para essa parceria dar certo, primeiro é que toda parceria ela tem como premissa, que a gente já falou um pouco aqui, volta a falar, é a confiança. Ali, quando você tem uma parceria banco, fintech ou parceria qualquer que seja, você tem que confiar nas partes e entender com quem que você está se relacionando. Então, começa primeiro
conhecendo com quem que você está se relacionando e depois gerando uma parceria que aos poucos vai criando aquela confiança. E mais do que isso, é entender o papel de cada um. Então, eu vejo que algumas parcerias, elas não dão certo porque em determinado momento se perdeu qual que é o objeto. Qual que é o objeto daquilo? Onde a fintech vai atuar? Onde ela é melhor do que eu? Qual que é o papel do banco? Qual que é o valor do banco? Qual que é o valor da fintech? Onde a gente pode trabalhar em conjunto? O que que eu tenho, o que que o outro não tem de melhor, que vai complementar. Porque senão tem overlap, aí você chega um momento que você fala qual que é o papel de cada um aqui e se perde. Exatamente, se perde, aí cria aqueles conflitos que acabam trazendo certa fricção para a jornada. Verdade. Então, é sempre isso, a conversa clara, entender os papéis com clareza, ter um bom diferencial ali, entender também qual que é o objeto de cada um, o objeto fim e onde pode contribuir cada um. E aí fica claro. Verdade. E a coisa flui e dá super certo. Os complementos, né? A gente está chegando para o final do nosso bate-papo aqui. Se deixasse, a gente ia até amanhã, viu, pessoal? Porque tem muita coisa aqui. Muita, mais pautas, mais temas. Muita informação, muito conteúdo que a gente está levando para vocês. Mas uma transformação urgente que o mercado de crédito ainda não está fazendo na velocidade que deveria. Qual que seria, na opinião de vocês? Que o mercado ainda não... Já deveria ter ido e ainda não foi. O mercado especificamente consignado? Isso. Bruna? Eu penso que a jornada de oferta para o cliente final. Você tem um cliente ali, um público, e aí vem aquela questão muito difícil, assim, como você tornar, a gente está falando de consignado, então a gente está falando de um público específico, e que muitas vezes tem uma certa dificuldade de lidar com uma questão de hoje, que é a questão de tecnologia. Mas ele também quer uma jornada fluida. Então, quem que entrar ali entender a característica do público-alvo e fazer uma proposta diferente do que está hoje, eu não estou falando que eu tenho a chave, não, viu? Se eu tivesse... não estaremos aqui, né? Mas, assim, é isso que eu vejo. Falta ainda melhorar a oferta para aquele público-alvo, entender como a gente pode fazer, entendendo e respeitando a característica desse público. É o tal do inovar com responsabilidade. É que isso lá do comecinho, dos primórdios, assim, né? É tanta coisa, né, que já avançou. É o que você falou. O correspondente bancário hoje ele tem estrutura de banco, porque ele antes não tinha uma autorregulação que exigisse dele um Ernest Young o tempo inteiro com aquela quantidade de exigências, né? Que é uma exigência de banco, gente, aquilo ali, mas o resultado não é de banco. Então o correspondente ele acaba no dia a dia sofrendo bastante nisso, né? Nesse aspecto. Eu tenho resultados de intermediação, mas eu não participo da cadeia de resultados da operação. Aqueles que estão dispostos a entender os riscos disso e está disposto também a correr riscos nisso, porque é um apetite para risco, oportunidade e risco. Muitas vezes eles têm o risco da oportunidade. Todo mundo quer participar, mas também tem que entender. É o que você falou aqui, entender como é que funciona a entrada numa cota, como é que são as exigências de quem é que toma o risco, quem é que garante o resultado daquela operação. Então, quem se encaixa nisso, eu acho que faz uma boa parceria. Eu acho que tem parceria suficiente para muita gente, para todo mundo, mas eu não acho que todo mundo está preparado para isso. Mas pode se preparar. Não vai ser no próximo semestre, mas de repente seja um plano para o ano que vem. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então, entenda isso, converse com advisors das pessoas que entendem disso no mercado, chama para si. Talvez nós podemos aqui, nós falamos aqui, nós três, sermos ferramentas para isso, de comunicação e para fazer com que esse mercado compreenda, entenda como funciona isso. E todo mundo ter o direito, né, de escolher. Eu quero, eu não quero, eu quero continuar aqui como correspondente, não quero tomar risco, tá tudo bem essa margem aqui para mim, porque tudo funciona. Não tem certo ou errado, não tem quem ficou para trás e quem foi para frente, não tem isso. Tem quem foi e fez parte de um resultado, mas que tomou risco, tem aquele que não quer tomar aquele risco, tá tudo bem com aquela margem dele, né? Então eu acho que previsibilidade é um negócio que pouco se trabalha, por mais que a gente fale do negócio de ser monoproduto, de fazer uma coisa só, de ampliar leque, de portfólio e tudo mais, ainda tem muita gente que é monoproduto, que ainda faz uma coisa só, o monocanal, blá, blá.
eu acho que tem que ter essa preocupação. Você pode ter uma vocação para determinado produto, uma vocação para determinado canal. No seu planejamento, você define aquilo como market share. Eu quero ter X% do meu negócio aqui, meus esforços vão ser para isso, minha energia vai ser gasta com isso, meus rituais internos, eu vou trabalhar e vou falar sobre isso o tempo inteiro, mais sobre isso do que sobre aquilo, mas tem que ter um planejamento e tem que definir o que você quer ser melhor, mas você precisa ter e experimentar outros produtos, outros canais. Porque não se sabe quando é que vai vir o inverno rigoroso, né? A gente sabe que é muita surpresa. Ainda mais no mercado de crédito consignado, né? É um mercado que muda, assim, toda mergulho é um flash ali, né? Impressionante o negócio do mercado de crédito consignado. Então, você, correspondente, foram dicas, assim, maravilhosas que foram dadas aqui pela Amanda, pela Bruna. Foque no seu negócio, foque naquilo que você é bom, mas não perca as oportunidades de experimentar algum outro produto, né? Se é muito bom em INSS, continue sendo bom e melhore ainda mais o seu negócio com esse produto. Mas se tiver a oportunidade de experimentar ali o crédito privado, experimenta. O FGTS não acabou não, ele ainda existe. Também você pode experimentar para poder se preparar para os invernos rigorosos que o crédito consignado passa, né, pessoal? Gente, estou falando aqui com duas mulheres lindas, maravilhosas, que chegaram onde chegaram aí pelo talento, pelo esforço, com muito trabalho, né, com muita dedicação. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. E eu vou passar a palavra para vocês agradecerem o público. Pode mandar o recado para o seu público aqui, viu, Amanda? Deixar o contato das suas redes sociais, você também, Bruna, para o público, para o nosso público aqui, correspondente bancário. Fique à vontade, a palavra é com vocês. Bruna, por favor. Primeiro, Rodrigo, agradecer a você por esse podcast, a Amanda pela oportunidade de estar mais um dia aqui com você. Como eu falei, não falta Muito afinidade. Eu tenho certeza que ainda teremos uma parceria aí longa. Com certeza. E é isso, esse conteúdo aqui está na nossa pauta diária. O banco ele está voltando fortemente para o consignado e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho excepcional aí, comandado aí pelo Head Comercial Rodrigo aí, dessa nova pauta nossa, uma pauta antiga, porque o nosso DNA veio do consignado, voltamos agora para o consignado, estamos de portas abertas para todo, não só os correspondentes, mas para todo esse mercado imenso e para fazer boas parcerias e bons negócios. Legal, muito bom, um prazer estar aqui, muito gostoso, assim, o papo, a conversa, fluiu, é como você falou, né, tantas pautas que eu ficaria mais tempo aqui falando, e já deixo aqui já o convite, né, as próximas pautas, né, para a gente poder falar de tantas outras coisas que podem ser interessantes também para o público. Estar com a Bruna aqui, para mim, é um prazer também, porque dividir a mesa com uma mulher, né, que também trabalha nesse mesmo mercado. A gente vinha falando sobre a minoria que somos nesse mercado, e quão difícil é escalar uma carreira nesse negócio, que é um negócio também que merece uma pauta gigante aqui, para a gente poder falar um dia sobre isso. Só para isso, né, Bruna? Mas eu queria agradecer também o público que vai estar nos assistindo. Espero que a gente possa ter contribuído aqui de forma muito genuína, né, com as ideias, um pouco da nossa experiência, do nosso repertório, passar aqui em 1 hora, né, que dura aqui o podcast, para vocês. Dizer que a VCTEX está com eu tenho um traço na minha personalidade que é de ser positiva, né? Que é diferente de ser otimista ou de pessimista, né? Ser positivo é ver o lado bom, ver sempre o copo cheio, ver as oportunidades nos problemas, nos movimentos que normalmente apresentam como caóticos. Eu acho que sempre a solução, a melhor solução, e quando está caótico é porque ali está nascendo oportunidades, a né? Exatamente, é o grande salto para a disrupção, para a oportunidade, quando está todo mundo focado, discutindo um determinado tema, né? E nós, a VCTEX, estamos assim. Convido vocês para conhecer um pouco mais da nossa proposta de valor, né? Nós temos ali a nossa rede social, VCTEX Oficial, a minha Amanda Ituaçu. Então, vou buscar sempre estar levando também temas e conteúdos que possam ser interessantes na minha e junto fazendo umas collabs ali com a VCTEX Oficial. Então, participem, nos procurem, nos busquem, porque a gente pode bater um papo, conversar, olho no olho, que é como a gente sempre prefere, né? Opa! E configurar uma parceria que faça sentido para os dois, para o VCTEX e para o parceiro, como sempre foi e vai continuar sendo. Bem, a prosa foi muito boa, o papo foi muito bom. Quem gostou desse conteúdo, siga a gente nas redes sociais. O nosso é o @BancoCMA. @BancoCMA. No Instagram, a gente está lá no LinkedIn. Esse conteúdo estará disponível no YouTube e em todas, né? Em todas as plataformas, Spotify.
E não deixe de clicar no sininho, gente, porque o sininho não é só para ganhar engajamento, não. O sininho, quando você clica ali, o algoritmo ele entende que você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e até lá!